Olá, galerinha aí do sétimo ano. Vamos agora à correção de mais uma atividade. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre a DIT, né? O que significa a DIT? É a divisão interna de trabalho, ou seja, como o país como os países foram divididos, né, na configuração mundial aí da economia, né? Tanto no setor de agricultura, como no setor de exploração, como no setor, né, de industrialização, né? Então, são vários os fatores aí que levaram a essa divisão. Então, isso explica por que alguns países, né, são bem mais avançados economicamente, na forma industrial do que outros, né? Como é o caso, por exemplo, da diferença gritante entre as economias da América do Norte e a economia das Américas do Sul, né? Então, isso acontece devido a um processo histórico. Então, aí, vocês assistiram o vídeo, né, no canal da professora Thaís, o canal chama Thaís Explicado. Para quem não assistiu, eu recomendo assistir esse vídeo, porque ela fala de uma forma bem clara, bem objetiva, explicando muito bem, né, e trazendo para vocês de forma bem resumida, mas de forma bem esclarecedora, as questões das divisões, das fases em que a DIT passou, tá bom? Então, recomendo aí vocês estarem assistindo. Vou colocar o link aí logo após o link dessa aula para quem não assistiu, estar assistindo, estar acompanhando aí, ok? E a partir do vídeo, nós vamos copiar e responder essas atividades no caderno. Então, vamos observar as colunas abaixo e relacionar as informações. Lembrando que para responder, né, essas questões aqui, vocês têm que assistir o vídeo. Então, quem não assistiu, né, assista, não só para poder responder, porque agora a gente já vai responder, né? Mas para ter ciência desse conteúdo que é tão importante e fundamental para a geografia e para a sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na atividade, nós temos duas colunas, né? Uma traz as divisões, as fases por qual a DIT passou, que é a primeira divisão internacional do trabalho, a segunda divisão internacional do trabalho e a terceira nova divisão internacional do trabalho. E na coluna 2, né, nós temos algumas características, algumas especificações aí de acordo com cada fase. Então, nós vamos identificar a que fase se trata, né? Então, na número 1, exportação de cana-de-açúcar do Brasil para Portugal no século XVII. Então, essa exportação de matéria-prima e de produtos primários pelas colônias para as metrópoles, vocês já viram o que é colônia, o que é metrópole, como foi o caso, por exemplo, da colonização do Brasil por Portugal, né? Ela é representada pelo quê? Ela é representada pela primeira divisão de trabalho, né, do trabalho. Então, número 1. Número 2. Produção e exportação de café no período da República Velha. Qual que foi o período que teve essa produção, né? Essa produção, ela foi referente à segunda divisão internacional do trabalho. Essa divisão, ela é caracterizada pela produção de produtos agrícolas e primários, principalmente pelos países subdesenvolvidos, como o Brasil, né, na fabricação aí, principalmente do café, e a fabricação de produtos industrializados pelas grandes potências, né, como a Inglaterra, por exemplo. Então, aqui vocês vão colocar a 2. Na 3, exploração de ouro no território brasileiro por Portugal no século XVIII. Então, essa exploração ela aconteceu no período colonial, e ela é um indicativo aí da primeira divisão do trabalho, né, que proporcionou aí a exploração de produtos metais preciosos para as grandes metrópoles, o que impulsionou o desenvolvimento de algumas dessas. Então, isso explica, né, por que esses países, né, da Europa têm tanto ouro e a gente não tem, né, porque eles exploraram o nosso ouro, né? Então, por isso que lá é o maior detentor de ouro, né, de pedras preciosas aí
do mundo, a Europa em si, né? Os países lá, a maioria dos países, né, são países desenvolvidos, enquanto aqui são países subdesenvolvidos, justamente pela questão da exploração que houve naquele período da primeira divisão internacional do trabalho. Então, a 1. Na 4, a instalação de fábrica da Suzuki no Brasil. A instalação da fábrica da multinacional aí, né, ela buscava matéria-prima abundante, mão de obra barata, né? Ela era uma característica de qual DIT? Ela é da terceira DIT, ou também chamada Nova Divisão Internacional do Trabalho. Então, aqui seria 3. Na última aí, compra de produtos industrializados britânicos pelo Brasil no final do século XIX. Então, que é essa compra, né? Ao passo que se compravam as matérias-primas, os produtos primários dos países subdesenvolvidos, os países ricos, eles exportavam para eles os seus produtos industrializados. Essa característica, ela demarcou qual fase da DIT? Ela demarcou a segunda fase da DIT, ou seja, a segunda divisão internacional do trabalho, ok? Vamos para o número 2. Por quais motivos as empresas multinacionais ou transnacionais migram e dividem seus processos produtivos em diferentes lugares do mundo, né? Qual que é a razão? Bem, essa migração, né, das multinacionais, ela acontece principalmente pela busca da mão de obra abundante e barata, né, nos países pobres ou nos países subdesenvolvidos, por maiores oportunidades de explorarem os recursos naturais também, né? Então, as empresas, como empresas dos Estados Unidos, por exemplo, né, a maioria das suas multinacionais aí, elas estão instaladas em outros países, justamente porque nos Estados Unidos tem uma mão de obra mais cara, né, mais especializada, ao passo que nos outros países a mão de obra é bem mais barata, né, não só pela questão da falta de leis trabalhistas, mas também pela questão de que o salário lá é bem mais barato mesmo, né, como é o caso da China, por exemplo, que é um país que tem muitos habitantes, né, então tem muita mão de obra, então essa mão de obra ela torna-se muito barata, ok? Na 3, leia o texto a seguir. A industrialização ampliou a divisão do trabalho dentro da unidade de produção, a fábrica, e no interior da sociedade de cada país. Ao mesmo tempo, estabeleceu a divisão internacional do trabalho entre os países industriais e as regiões fornecedoras de produtos agrícolas e minerais. Assinale a alternativa que não expressa uma das características da divisão internacional do trabalho. Então, nós temos que assinar aquela que não expressa, né? Aquela que não está de acordo. Será a A ou a B? O que acontece na DIT? Acontece conferências internacionais, são anualmente realizadas para se definir qual tipo de produto cada país produzirá no contexto do território internacional, ou a divisão do trabalho envolve, em outras questões, as relações desiguais entre o norte desenvolvido e os sul subdesenvolvidos nos campos políticos e econômicos. Então, não existe conferência internacional anual para definir que tipo de produto cada país produzirá no contexto do comércio internacional. Cada país produz aquilo que ele acha que vai te gerar lucro, aquilo que ele sabe fazer, sabe produzir, né? Então, a aí seria a alternativa incorreta. A B está corretíssima, né? A divisão internacional, ela envolve principalmente as questões desiguais, porque os países do norte, né, são países ricos e desenvolvidos, enquanto os países do sul são países subdesenvolvidos e pobres. Aí a gente volta lá naquela questão, né, de colonização, de exploração dos recursos dos países do sul. Os países do sul foram feitos de colônias, né, e os produtos foram explorados e levados para os países do norte. Então, essa alternativa B ela está correta, ok? Então, essa foi a correção de hoje, né? Qualquer dúvida estarei aí à disposição de vocês e assistam o vídeo da professora Thaís, não está explicado, quem não assistiu. Ok? Tchau, tchau.